primeiro pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui com você, né, Lincoln? Principalmente porque esse é um evento que você faz presencial, né? E hoje estamos aí estreando online. Então, muito obrigado pelo convite, pelo carinho. É um prazer estar aqui com você e com todos aqueles que nos acompanham. Falando um pouquinho sobre mim, não é? Eu basicamente comecei a minha carreira na área de desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de software, programador, né? Programava em ASP, já programei para web, né? Lá do início, já são mais de 20 anos programando. Que legal, eu não sabia que você era programador. Venho da área de tecnologia, é a minha raiz, né? Mas depois eu fui fazer administração com marketing, depois fui fazer direito, né? Aí me especializei na área tributária. Hoje eu sou uma mescla, né? Eu costumo dizer de área de tecnologia com área de negócio, marketing e direito. A última coisa que eu sou é advogado, embora tenha uma atuação tributária relevante. E nesse processo todo a gente vem aprendendo com os próprios clientes, né? Esse sempre foi seguramente meu maior ativo, né? O grande relacionamento com as empresas, enfim, ao longo de toda essa jornada. Eu mudei de negócios, né, ao longo do tempo, porque o mercado é muito dinâmico e eu acompanhei isso, mas os clientes muitos são os mesmos, né? Desde lá de trás, acompanham a gente até hoje. Então isso é muito legal. E a Reut é, na verdade, uma mescla aí entre três frentes. A consultoria tributária, a gente recupera tributos do passado usando robôs, usando gente, um time grande, né? São quase 200 pessoas hoje na empresa. Ao mesmo tempo, nós fazemos o planejamento tributário, a revisão para o futuro, né? Uma reorganização societária e tributária das empresas para que elas otimizem a sua estrutura tributária. Essa é uma frente. A outra frente é fazer contabilidade, mas a gente faz uma contabilidade de um jeito muito diferente, né? Fazemos contabilidade para médias e grandes empresas. Acreditamos que as grandes empresas têm contabilidades internas porque não tinham contabilidades externas para atendê-las, né? Que Então, legal. hoje você tem grandes empresas que têm 200, 300 pessoas nas suas áreas internas, de gestão contábil e fiscal, né? E nós justamente aí desdobra a terceira área, que é da tecnologia. Nós desenvolvemos inteligência artificial e robotização para acelerar processos hoje que utilizam, né, do humano para se fazer gestão fiscal, tributária e de contas a pagar. Então, nós não substituímos o RP, né, nós não concorremos com as empresas de contabilidade tradicionais. O que a gente faz é levar a otimização na substituição de gente operacional das grandes empresas por máquina, né, por inteligência Entendi. artificial e por robôs. Mas e aí essas pessoas? Né? Essas pessoas estão lá, elas deixam de fazer o trabalho burocrático que, a propósito, elas nem gostam de fazer, né, e passam a fazer Uhum. trabalhos muito mais nobres, das quais, de fato, elas são necessárias. Entendi. E me fala um pouco eu quero entrar, eu quero ir na gênese de tudo, mas me fala um pouco da Reut Bank, o que que é exatamente? Onde que ela atua exatamente? Perfeito. Hot Bank, na verdade, é a nossa solução principal hoje, em que nós operamos todas as etapas da esteira, como nós chamamos aqui de esteira mágica, de compras. Então, tudo que a empresa adquire, ela recebe contrato, nota, boleto, fatura, invoice. São 32 tipos de documentos que a gente trata com a inteligência artificial nessa esteira. Então, ela recepciona esses documentos de formas bastante distintas, faz todo o processamento de extração, enriquecimento, análise fiscal, a correlação desses documentos entre eles para montar um kit de rastreabilidade. A contabilização é feita com a IA também, de uma forma muito, muito legal, porque a gente faz todo o processo de classificação com uma base histórica treinada pelo machine learning, e depois a gente faz o processo de pagar. Esse processo do pagamento em si, onde a gente vai no banco, comanda tudo isso, nós fazemos de uma maneira muito diferente do que se tem hoje dentro dos RPs ou dentro dos bancos. Que a gente faz com a total rastreabilidade de todos os documentos. Então, só para te dar um pequeno exemplo do que é isso, né? Hoje, você pegar uma empresa qualquer, a Petrobras, por exemplo, né, eles têm lá uma pessoa que pega a nota e lança no sistema. 10 mil é aquela nota para ser paga. É o que está na nota? Não. Sabemos, né? Porque efetivamente aquela nota foi lançada por um humano. No nosso processo, não. O processo ele é todo vinculado ao kit documental. E a extração é feita pela uma inteligência artificial, confirmada, enfim, com uma série de restrições e regras ali importantes, né? E a partir desse momento, Lincoln, é que a gente faz então toda a operacionalização financeira, do pagar, do antecipar recebível, do fazer o câmbio. Então, nós temos uma série de soluções financeiras que são aportadas em benefícios dessas empresas a partir
do dado, da informação, dos documentos que nós processamos delas. Entendi. Quanto tempo já tem a Reut? A Reut, como ela é hoje, né, como eu costumo dizer, ela nasceu em janeiro de 2016, Lincoln. Nasceu com 12 pessoas, voltada para ser uma contabilidade especializada em lucro real. Esse era o nosso negócio. Claro que antes eu já tinha uma consultoria tributária, então assim, começou do zero e tal, caiu mágico o negócio de paraquedas, não. A Reut já é a minha 7ª, 8ª empresa. Caramba! É, Você é novo, empreendimentos, né? quantos anos você tem? 34. 34. 34. Caramba, cara. Comecei cedo. Comecei aos 8 anos de idade, trabalhando na mercearia do meu tio, precificador, né? Naquela época tínhamos isso. E aos 13 anos eu já estava programando, né? Então, 13 anos eu já estava no mercado. Né? Nunca fui funcionário, sempre fui empreendedor, então, aos 16 anos fui emancipado, e aí já estava produzindo efetivamente, gerando resultado. Entendi. Caramba, você tem, pô, com 34 anos, 7 empresas, você já realmente. Eu achei que eu tinha história para contar. Eu também não sou tão. Eu tenho 38 anos, também já é a minha segunda empresa. Eu tenho 5 atual, mas Legal. você veio escalando. Eu conheço um pouco da sua história. Nós temos um amigo em comum, que é o Leandro Scalabrini, Sim. que por acaso é meu sócio, Sim. aquele senhor. E você, eu conheço um pouco da sua trajetória, de uma época que você fazia, eu acho que deve ter sido a sua, antes da Reut, lá para 2013, 2014, você já trabalhava com essa questão tributária, né? Desde 2011 eu estou na área tributária. Desde 2011 eu estou na área tributária. E antes muito focado de 2000 até 2010, mais ou menos, estava muito focado ainda em tecnologia e CRM. Fiz grandes projetos de CRM, gestão e relacionamento com clientes, né? Do ano 2000 até o 2010, mais ou menos, 2011 até 2015, mais ou menos focado aí só em consultoria tributária. São tempos longos até, né? Se for pensar, hoje, principalmente, você pega aí o pessoal de tecnologia, fica 6 meses, né, numa empresa, 3 meses, né? Um troço louco, né, cara? Não consigo imaginar como é que você produz algo em tão pouco tempo, né? Consistente. E aí depois, dali em 2016, começou essa Reut nova, né? Claro que essas outras empresas eu tive em paralelo. Eu tive em outros negócios dos mais diversos, que você nem imagina, ao longo da jornada. E algumas empresas eu vendi, certo, né? Algumas deram muito certo, enfim. E assim foi. Você teve sócios no meio desse caminho ou não? Inúmeros, Lincoln. Muitos sócios mesmo. Enfim, cada um dos negócios praticamente. No primeiro negócio, não tive sócios. Eu comecei uma empresa que desenvolvia para a web, né? Então a gente fazia sites na época, 2000, 2003, 2004, aí talvez. Depois comecei a fazer sistemas para a web, não tinha sócio. Não Aí tinha. em 2000 sei lá, alguma coisa aí, 8, 9, por aí já comecei a ter sócios em outros negócios. Depois, em 2011, tive sócio na consultoria tributária. Na contabilidade, tive sócio na Reut também. Comprei no ano passado a participação do sócio que tinha iniciado comigo a empresa. Enfim, hoje estou, aspas, sozinho, mas tenho bons sócios, na verdade, que são Que são pessoas os que estavam colaboradores. conosco, que se tornaram, enfim, superações extraordinárias, né, de desempenho. E me diz uma coisa, Lucas, o que dentro de tudo isso, você com 34 anos, com uma empresa proeminente, porque a Reut, querendo ou não, vem nesse processo de consistência, de estruturação e tudo mais, mas hoje ela é uma empresa, pelo menos quando eu falei de você para algumas pessoas que nós iríamos ter essa conversa, muitas pessoas, caramba, o Lucas é um cara super renomado e tal, então você já tem aí um certo renome a tua empresa, né, necessariamente. E o que para você, dentro disso, o que para você hoje, aos 34, empresário, o que é empreender para você? Para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois no podcast e tudo mais, o que é empreender para você, essa palavra empreender? Bom, empreender é se desafiar todos os dias, né, Lincoln?
porque até ontem eu estava numa live com o Marcos von Borstel, que é de Londrina, não sei se você conhece ele lá, um cara sensacional, também um grande amigo, e ele me perguntou exatamente algo muito parecido, né? E eu disse, poxa, todos os dias a gente tem que ter uma resiliência extraordinária, porque você tem inúmeros problemas durante o processo de empreendedorismo, né? Então, são problemas com clientes, problemas com colaboradores, problemas com, enfim, órgãos de governo que às vezes não funcionam da forma como deveriam. Você tem problemas, às vezes, estruturais, né, dentro da empresa, fisicamente. Você tem problema, às vezes, com aluguel, você tem problema com o fornecedor X ou Y. É uma loucura, né, cara? Eu brinco que todo dia eu pulo de paraquedas e eu não sei se ele vai abrir. Então, é mais ou menos isso, né? Aquele salto que você faz, e diz assim, quando você está chegando lá no final, que você acha que não vai abrir mais o paraquedas, ele abre, né? Então, é mais ou menos essa experiência que eu vivo todos os dias empreendendo. Mas gosto. Acho que esse é o grande... É engraçado, né? É engraçado porque eu também eu digo que o empresário ele tem um pouco. Eu brinco. Eu tenho alguns amigos, eu tenho alguns clientes também, né? Na área de consultoria e tudo mais, vários clientes, e a gente fala que todo empresário tem um pouquinho, brincadeiras à parte, um pouquinho de loucura, né? Porque você trabalha com algumas coisas que são tangíveis, financeiro é tangível e tudo mais, tem algumas questões também, coisas que são intangíveis, absolutamente intangíveis, né? E o próprio Arena, já é o nosso 9º ou 10º episódio agora, tem que ver, Legal. mas praticamente todos empresários. E todos falam, no fim das contas, assim, cara, em que momento você falou, cara, teve um momento que eu fui lá e peitei, entendeu? Que eu tomei a decisão de ir, né? E não tinha muita lógica, né? Porque por mais que você encontre lógica, você tenha números, você tenha uma base, há realmente um momento no mundo empresarial, um momento você tomar uma decisão de empreender, de investir, de colocar dinheiro, de montar uma equipe. Hoje eu estava falando com um empresário, ele falou assim para mim, Lincoln, mas eu vou investir para testar. Às vezes você vai investir para testar. Para aprender, é isso aí. Para aprender. Você já teve muito desses aprendizados, Lucas? Poxa, inúmeros, né, Lincoln? Inúmeros mesmo. A maior parte das coisas que a gente constrói no empreendedorismo, elas são baseadas em tentativa e erro. Então, por mais que você estude muito, né, que você faça todas as faculdades, pós-graduações, o que você quiser, né, buscar metodologia, muita coisa é tentativa e erro, porque aquilo que performa, às vezes, para uma empresa, não performa para outra. Eu sou um devorador de livros, né, eu leio muito mesmo, 2, 3 horas por dia, todos os dias. Então, são muitos livros lidos aí ao longo de um ano, né? No ano passado foram quase 40, para você ter uma ideia. Lidos de ponta a ponta. Eu vou até o final do livro. Até chegar as estrelinhas lá do Kindle. Leia aquela contra capa. Um vício, assim, porque eu só leio no Kindle, né? Só digital, não leio. E basicamente ali você aprende muito, né? Com os erros dos outros, com a experiência de outras empresas, né? Com os cases, principalmente de fora, né? Do Brasil, que você pega uma visão muito mais ampla, muito mais sólida do ponto de vista da análise. São livros efetivamente científicos, né? Muitas vezes que eu gosto de fazer essa leitura. E aquilo que eu aprendo ali no livro, às vezes eu quero aplicar, né? Uma parte funciona, uma parte não funciona. Então, é tentativa e erro, em última instância. Por mais que alguém diga que não, né? Você tem que fazer na caixinha e tal. Isso não é empreendedorismo. Efetivamente, é uma ciência inexata, né, o empreendedorismo. Então, todos os dias a gente se surpreende. Né? E aquilo, se a gente não testar e não fizer ouro novo, nós nunca vamos saber se ele funciona ou se ele seria melhor ou pior do que os métodos antigos. E às vezes até testando não dá certo, né? Tipo, hoje mesmo, nós começamos a transmissão aqui, tinha sido testado, retestado, reavaliado e tudo mais. Começa e você tem... opa, o que deu errado aqui? Tem que novamente reformular. É isso. Qual é, Lucas, na sua visão, o seu maior aprendizado? Assim, se você fala... Lógico, como a gente está sempre aprendendo, mas se você olhar... Qual foi o seu maior aprendizado ao longo desses últimos anos como empreendedor? Fala assim, cara, isso eu aprendi, isso aqui eu passaria, isso aqui se fosse necessário, eu venderia. Né? O que você aprendeu? São realmente muitos aprendizados, né, Lincoln? Mas um deles, seguramente, é a assertividade na busca de talentos. Então, assim, as pessoas são a essência de qualquer negócio, né? Por mais que ele seja de tecnologia
ou de qualquer outra área, se você depende de pessoas para escalar, para crescer, como os meus negócios dependem, fatalmente você tem que buscar as melhores pessoas. E as melhores pessoas não são os melhores técnicos, né? Não são as melhores pessoas especialistas nas suas áreas de conhecimento, mas são aquelas pessoas que têm a mesma cultura que você, né? As pessoas que estão realmente engajadas, determinadas em fazer a diferença, aquelas pessoas que o horário para elas não é o mais relevante, não é o salário, ainda que ele seja muito importante, o processo, ganhar dinheiro, mas elas querem ver o resultado. Essas realmente são as pessoas extraordinárias e aquelas que fazem a diferença, né? Então, eu não tenho dúvida de que o que construímos até aqui foi fruto das pessoas, né? As pessoas certas, nos lugares certos. Acho que esse é o grande aprendizado aí ao longo dessa jornada. Então, assim, não contratar por impulso, não manter as pessoas erradas, né? Às vezes a gente faz isso. Isso eu errei bastante, né, ao longo da minha jornada, porque às vezes você insiste naquelas pessoas em dizer assim, não, mas ela é boa, ela sabe fazer. Né? Por exemplo, ela não está na cultura, ela não tem o perfil correto, não é essa pessoa que vai fazer a diferença. E eu te digo que eu aprendi muito isso num livro chamado Blitzscaling. Blitzscaling é extraordinário, um dos melhores Fantástico livros, livro. está nos meus top 5, com certeza, né? Junto com A Regra Não Ter Regras, da Netflix, né? Scaling Up, As Cartas de Bezos, enfim, são muitos aí livros extraordinários, da mesma área, né? Da mesma vertente, mas no Blitzscaling realmente é sensacional quando ele aborda o perfil das pessoas nas etapas diferentes que a empresa vivencia. Então, nessas etapas, aquelas pessoas que te levam ao primeiro milhão não são as mesmas que te levarão aos próximos 10 milhões e muito menos as mesmas que farão você chegar em 100 milhões ou em 1 bilhão, né? Então, acho que essa é uma lição muito importante, muito valiosa, porque muitas vezes o empreendedor... Opa, e é uma coisa engraçada, né, Lucas? Porque é uma coisa engraçada, só pegando o teu gancho, Claro, a gente trabalha muito, nós trabalhamos aqui na escola na formação de pessoas, profissionais, né? Esse é o nosso foco. E é justamente isso que acontece, né? Muitos profissionais, às vezes o empresário ele fala, ele está vendo acontecer, e está com dificuldade, na verdade, de ter justamente a reação e a ação dentro disso, porque ele está numa língua, mas deu certo até aqui. Não, sim, deu certo até aqui. Mas o próximo passo, existem outras skills, existem outros pontos que você talvez são cegos que você não tenha necessariamente ainda. E essas pessoas que talvez te nortearam até aqui, falou uma coisa legal, realmente, não são ela pode até ser treinada para isso, mas não é essa pessoa do passado. Às vezes, e aí eu vou até vou um pouco além. Não é só a equipe, né? Eu acho que o próprio empresário também. Eu falo por mim como empresário, porque ao longo da minha vida como empresário eu também tive que subir de nível. A gente fala muito sobre a equipe, mas o empresário também precisa. Ele claro. também precisa ir para o próximo nível. Eu falo muito, o empresário que não viaja, o empresário que não lê, ou o empresário que não se relaciona, que não busca outros né, complementos àquilo que ele faz, àquilo que ele está fazendo. Ele pode montar, você pode ter uma empresa durante 10, às vezes 15 anos, e devido ao mercado, devido a uma série de fatores, pode crescer. Só que chega num momento onde o mercado muda. E quando o mercado muda, ou quando o cliente muda, ou quando existem fatores externos que mudam, se você não está preparado, você morre. É uma frase que, se você passa a não crescer, você passa a morrer lentamente, né? Não sei se você concorda comigo. Com certeza, absolutamente sim, Lincoln. Perfeita a tua análise sobre a ótica do empreendedor evoluir, e tem empreendedor que não evolui. E acho que essa análise vale muito para os sócios, como você perguntou aí antes, né? Às vezes um evolui mais do que o outro, né? Ficam descasados nessa evolução, e isso faz com que existam divergências, né? De várias ordens ao longo da gestão da companhia. E ao mesmo tempo, isso vale no mesmo racional que eu te dizia antes, que é o seguinte: né, muitas vezes o empreendedor ele quer manter aquele sócio ou aquele colaborador do início por uma questão de gratidão. Ele diz assim: eu sou muito grato a fulano, a ciclano, a beltrano, eu mantenho as pessoas porque elas estavam aqui
momentos difíceis, e etc, etc. Você pagou o salário delas? Ah, eu paguei. Você comprou a parte do sócio? Eu comprei. Então, perdoa a palavra, foda-se, né? Porque a verdade é essa. Né? Nós estamos aqui para fazer negócio, não estamos para fazer amigo. Ah, É, fazer amigo. Ah, porque é muito legal. Ah, porque o cara é bacana. Ótimo, parabéns, excelente. O jogo tem que ser limpo, transparente para todo mundo. Acho que essa é a grande questão. Então, é bom enquanto realmente está sendo produtivo, né? sim. Enquanto realmente está agregando valor. No momento em que a pessoa não agrega mais, não faz mais sentido, ela atrapalha a operação, vamos ajudá-la a se recolocar no mercado, né? A pessoa séria, a pessoa íntegra. Né? Fiz isso com vários colaboradores já, né? Que viveram momentos importantíssimos conosco, tiveram contribuições muito relevantes, mas chegou um momento que eles estavam defasados, descolados. Né? Não por falha deles ou porque eles não tinham capacidade, nada disso. É porque momentos diferentes da empresa. Né? Então, o momento se desloca, né, e se descola em relação a essas pessoas e elas precisam ser trocadas sim. Né? Então, essa é uma máxima que eu uso bastante aqui, faz parte da nossa cultura, inclusive, está escrita, né, e eu deixo isso tudo muito claro, né, transparente para todo o time, para os líderes, etc. E a gente tem que, para a gente performar na excelência, nós temos que ter pessoas de excelência. Excelente. Não tem outro jeito. Qual que é a cultura da Reut? Falou de cultura, qual é essa cultura? No último episódio do Arena, nós falamos muito de cultura organizacional. Qual que é a importância disso? Qual é a cultura da Reut? Não, é a importância absoluta, né? Nós temos um mapa, né, de cultura, um documento de definições de cultura que tem mais ou menos uns 40 itens. Né? Então, lá a gente tem desde nós não toleramos, né, racismo, por exemplo, nós não toleramos nenhum tipo de preconceito, né, em relação à raça, crédulo, né, opção sexual. Então, isso para nós é uma condição que está escrita na nossa cultura e quando ela é violada, inclusive, nós somos, né, chamados para a ação. Né? Líderes, etc., nos reunimos semanalmente para uma revisão sobre todos esses itens. Então, esse é um deles, né? Mas, assim, nós não negociamos com terroristas, é uma das nossos itens de cultura. Né? Então, os terroristas internos e os externos, né? Ah, alguém foi lá, precisava despachar o negócio e me pediram a propina, né? Não negocio. Não, absolutamente. Ah, mas vai demorar, não vai sair, nós vamos pagar multa, vamos ser prejudicados, não interessa. Isso é não negociável dentro da nossa cultura. Então, itens assim, né, nos guiam, são norteadores importantes para que as pessoas saibam como agir nas diferentes circunstâncias. Legal. Vamos voltar um pouco na gênese do processo. Você é de Curitiba mesmo? Curitiba. Curitiba. E você falou formado em TI? Não formei em TI, não. Eu comecei a programar, fiz cursos na área de programação, vários cursos, inclusive Entendi. na época, né? Uhum. Cheguei até a fazer uma especialização, na verdade, depois na área de desenvolvimento de software, foi legal, mas não fiz a faculdade. Eu fiz realmente o processo de aprendizado, né, de desenvolvimento, mas eu fui fazer administração com marketing. Fiz na ESIC, aqui em Curitiba, depois mudei para o PET, onde eu fiz também direito, né, e aí depois fui fazer especialização em tributário na Positivo, cheguei a uma carreira, fui estudar na Espanha, né, fiquei um tempo lá também, Legal. Onde é que você estudou na Espanha? Valência, na própria ESIC lá também, e aí fiz, enfim, alguns cursos lá, naveguei bastante, trabalhei em algumas empresas, uma passagem super legal, bastante aprendizado, Que interessante. show, que show, que show, que legal. E qual foi o estalo? Em que momento foi o estalo de você querer empreender? Qual foi o estalo? Ou foi natural para você? Ah, eu tinha que empreender. Porque para mim, por exemplo, eu sou executivo, fui executivo do banco e tal. Chegou no momento da minha vida onde eu falei, não, faz todo sentido para mim, fez todo sentido empreender. Falei, eu quero ter algo meu e eu vou colocar algumas ideias que eu tenho na minha cabeça no mundo real, né? Quando eu comecei a ver que aquelas ideias não iam ser colocadas dentro de um sistema corporativo, eu falei, eu vou colocar minhas próprias ideias para rodar. E eu acho que isso vai dar dinheiro e toda a coisa que o empresário tem na cabeça, né? Houve um momento que você falou, pô, é por aqui, eu vou nesse caminho. Na verdade, Lincoln, desde que eu nasci, eu acho que eu nasci já com a mentalidade empreendedora, honestamente. Então, assim, eu sempre quis ter negócios de operar, então eu vendia
trabalho pronto na escola, quando eu era criança. Emprestava a minha mesada a juros, né, para a pessoa que cuidava da minha casa lá com a minha mãe, já fazendo desconto direto em folha. Né? Então, eu tinha várias ações ao longo da minha jornada aí de criança, da infância, voltadas para rentabilizar. E isso, enfim, trouxe uma forma já de atuação, né, de uma cultura muito voltada para o empreendedorismo. Então, fazer negócios, né, montar empresas, etc., já estava na minha raiz aí, tanto que eu nem cheguei a fazer carteira de trabalho, para você ter Caramba! ideia. Você realmente é um daqueles empreendedores que Nasci empreendedor, de alguma nasceu maneira. empreendedor, não tinha jeito, o caminho era esse. Exatamente.